abrirmos a palavra do Senhor em Mateus, primeiro evangelho do Senhor Jesus, na perspectiva desse apóstolo, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 25 ao 34, mas antes de lermos, eu queria perguntar algumas coisas para você. Aliás, compartilhar uma conversa que eu tive com uma pessoa essa semana de fora da igreja. E essa pessoa falava para mim sobre suas preocupações financeiras e como isso se intensificava agora, nesse momento, porque ele sente muito por viver a virada de um ano para o outro, sem poder quitar as suas dívidas. E nas palavras desse amigo, ei, você sabe, né, Ramon? Final de ano, você não poder comer uma carne ali, as festas. A pessoa estava abrindo o coração comigo sobre a angústia, a preocupação que a momentânea dificuldade financeira dele e da família traz uma certa ansiedade com as questões financeiras. Se você tem algum aplicativo de música, você deve ter recebido já o recap. O que é o recap? É ali uma recapitulação por ordem daquilo que você mais ouviu. Então as músicas que você mais ouviu, aparece ali um top 10. Ou se você usa o Google Fotos, provavelmente já recebeu um recap também do Google Fotos, onde ele dá um relatório das pessoas a quem você mais fotografou, quem mais saiu em fotos com você. Eu estava pensando nisso porque, se fosse possível fazer um recap das suas preocupações, qual seria a maior de todas? Com que você mais se inquietou, o que mais te incomodou, mesmo antes de acontecer? Porque é diferente de dificuldades, tragédias, perdas, isso nos afeta, mas a ansiedade nos afeta de uma maneira pior. Por quê? Porque é um sofrimento por algo que ainda não aconteceu e na maioria dos casos nem vai acontecer. Você já sabe o que vai comer agora no final do ano, nas festas? Já conseguiu se organizar? Já sabe o que você vai vestir no Natal e no Ano Novo? Eu espero que todos nós já tenhamos no mínimo passado daquela fase de acreditar que precisa ser uma roupa nova na virada do ano e inclusive branca, né? Eu imagino que você já passou dessa fase do misticismo, dos pulinhos e tudo mais. Essas coisas não melhoram o próximo ano, elas não são capazes de melhorar as coisas para nós. Eu queria ler esse texto na perspectiva da pergunta: por que a ansiedade é pecado? E depois, obviamente, o próprio texto vai ajudar a gente com uma solução. Nós vamos levantar aqui o problema e também vamos pensar numa solução. Leia comigo, depois vamos orar novamente e meditar em algumas lições. Jesus, o nosso Senhor, aqui no centro daquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, que está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele segue dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, os passarinhos, não semeiam, eles não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, em armazéns, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, ou um palmo, ou um minuto ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário, quanto ao seu guarda-roupa? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, se Deus dá a beleza do lírio, sem que ele faça nada por isso, e um lírio, uma flor, segundo as palavras de Jesus, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Por que Jesus? Porque os gentios, ou os pagãos, aqueles que não conhecem o meu Pai, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, trará os seus problemas, as suas dificuldades, os seus desafios. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Eterno Deus, estamos diante da Sagrada Escritura, em um trecho que nos confronta profundamente, uma vez que esse é um mal que ataca a maioria de nós, se não todos. E é nessa disposição, é com esse coração aberto, humilhado na Tua presença, que nós queremos ser confrontados, corrigidos, reorientados, recalculando a rota da nossa peregrinação, olhando para o autor e consumador da nossa fé, aquele que prometeu que, assim como começou, desenvolve e vai terminar a obra da salvação em todos nós. Pai, eu peço que o Senhor alcance profundamente a vida daqueles que não têm conseguido vencer esse pecado. Que sejam convencidos, em primeiro lugar, de que pecado é, e em segundo lugar, de que não vencerão sem a ajuda do Senhor. Porque não há nenhum desafio que o Senhor nos dê, ao qual o Senhor não se coloque à frente de nós para vencer em nosso favor. A cruz prova isso, porque o maior de todos os desafios foi enfrentado por Ti. Ensina-nos a Tua palavra, enche-nos de confiança em Ti e tira toda a nossa confiança em recursos, em nós mesmos, em nossas capacidades, muito menos no ano que vem. Oramos em nome de Jesus, amém. Por que a ansiedade é pecado? Em primeiro lugar, eu queria pensar nesse texto e observar com você que a ansiedade revela o problema ou a dificuldade de como nós nos relacionamos com as coisas. Alguém já disse que nós devemos amar as pessoas e usar as coisas, mas volta e meia a gente se percebe amando as coisas e usando ou manipulando as pessoas para conquistar as coisas. Perceba comigo que no início do versículo 25, Jesus disse assim, por isso, para você entender o que ele vai falar adiante, necessariamente você precisa voltar para o que foi falado alguns versículos atrás. Ou seja, você tem que voltar lá no versículo 19, eu peço que você faça isso comigo, por gentileza, quando o Senhor Jesus disse assim: não acumuleis para vós outros tesouros ou depósitos sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, onde está a tua prioridade, onde estão os teus investimentos, aí estará o teu coração. E eu quero começar aprendendo com você que na maioria das vezes, o que promove a ansiedade do nosso coração é a nossa relação com o dinheiro, como se o dinheiro por si só fosse uma coisa má, mas o dinheiro não é mal nem bom. Aliás, se a gente classificar de alguma forma, o dinheiro é bom, porque ele facilita as coisas. Eu não preciso, por exemplo, como muito tempo atrás acontecia, as trocas de mantimentos, uma vez que alguns plantavam determinados alimentos, tinham que trocar com outro que plantava outro, e com aquele que criava gado. Não, o dinheiro traz uma facilidade, principalmente em tempos de dinheiro digital. Enquanto durar aí essa facilidade do Pix, já estão tentando atrapalhar tudo, né? Mas o fato é que o dinheiro não é o problema, mas a maneira como o nosso coração se desvia do Senhor, e à medida que nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas, nós passamos a amar o dinheiro. É o que Jesus vai falar adiante aqui no versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e a mamon. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. E por quê? Perceba, a Bíblia em momento algum diz que é pecado ganhar dinheiro, que é pecado se preparar para o mercado de trabalho a fim de que você tenha uma boa renda. Pelo contrário, a Bíblia incentiva-nos a fazer isso.
E via de regra a gente percebe que as pessoas que trabalham para a glória de Deus acabam prosperando. Não é que existe uma relação entre o dízimo e a prosperidade, não. Não existe uma proporcionalidade de quanto eu dou. Pastor, eu estou querendo aumentar, eu vou dar mais do que o dízimo, porque aí quem sabe nessa regra de proporcionalidade, nessa lógica de mérito e demérito, quem sabe Deus prepare uma renda maior. Não é assim que funciona, mas se você olhar para a vida de alguém que teme ao Senhor, que trabalha para a glória de Deus, que não falta sem um motivo muito plausível, justificável, essa pessoa acaba sendo mais recompensada. O fato é que a Bíblia reprova essa mania que a gente tem de acharmos que se nós tivermos bastante dinheiro na conta, se a gente conseguir comprar, imagine se eu conseguisse comprar umas 5 casas e alugasse essas 5 casas, todos os meus problemas seriam resolvidos. Será? Se fosse assim, a gente não veria que os maiores índices de depressão, suicídio e por aí vai, está justamente entre uma classe que não se preocupa com o dinheiro, porque tem bastante. Na maioria das vezes, nós cultivamos ansiedade com aquilo que nós vamos comer. E repare, dificilmente você tem ansiedade porque você vai ficar sem arroz, feijão e frango. O que traz ansiedade é, será que eu vou conseguir comer um churrasco? Dificilmente nós temos uma ansiedade, porque a gente vai ter que andar descalço. Imagina eu vim para o culto descalço, as pessoas vão ficar olhando para mim, eu vou chamar atenção. Não, o que traz ansiedade é porque o meu colega da escola comprou um Nike de R$1.200, e eu? São as nossas comparações, é quando o meu vizinho, o meu cunhado troca de carro, e aí eu que estava bem feliz com o carro, começo a ficar insatisfeito. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Por quê? Porque comida, bebida, vestir ou roupas fazem parte do investimento de Deus para nos manter aqui enquanto Ele quer, para a glória dEle. Não é um recurso meu para meu bem-estar, é um recurso de Deus para o meu uso, é um investimento dEle, como o pastor leu aqui, João 15, onde a Bíblia, além de João 15, em muitos textos faz essa analogia entre o que acontece com a planta e o que acontece dentro do reino de Deus. Uma planta, quando alguém decide plantar eu não sei se é esse o nome, mas a fruta que eu mais gosto é poucã. Então, quando alguém decide plantar uma poucanzeira, essa pessoa tem um objetivo, é plantar uma muda, é investir tempo, é investir conhecimento, recurso. Por quê? Porque um dia ele quer que essa mudinha que virou árvore dê poucanzeira. E aí, de alguma forma, essa árvore consiga mexer o galho, pegar uma poucã e ingerir e se deliciar com essa poucã. Não, é para quem investiu nela, é para quem plantou ela. Logo, todos os investimentos do Senhor quanto ao que é necessário para a gente viver, tem a ver com o que Ele espera de prestação de contas. Porque, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, ninguém vive e ninguém morre para si. Portanto, se morremos, se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos para o Senhor. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Que a maioria das vezes em que as pessoas citam Mateus 6,33, citam assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Um dia eu fiquei intrigado, uns 10 anos atrás mais ou menos, porque todo mundo citava assim. Aliás, tem até uma música que a gente canta aqui que está dessa forma: as demais coisas serão acrescentadas. E daí, quando eu percebi que na revista atualizada não era assim, e eu fui para algumas outras versões, fui para o original, e percebi que, sabe o que nós fizemos? Nós fizemos uma exegese. Sabe o que é uma exegese? É o contrário de uma exegese. Uma exegese é quando eu, de maneira responsável, com as ferramentas de contexto bíblico, eu consigo extrair o conteúdo bíblico de maneira correta. Agora, a exegese é quando eu coloco, a partir da minha cosmovisão, dentro do texto, aquilo que eu acho que é para ser. O texto não está falando todas as demais coisas, está falando todas estas. Ou seja, quais são? Para você entender o versículo 33, você precisa voltar ao 25, quando Jesus disse: não percam a paz, não percam o sono, não roam as unhas com as coisas básicas da vida, porque eu vou dar o que vocês precisam. Mas não amem as coisas, porque a maioria das vezes que nós nos pegamos ansiosos é porque nós estamos colocando todo o nosso coração numa possível conquista. E sabe o que eu acho engraçado? Às vezes eu vejo alguns crentes, e aí eu vou colocar, como diz o meu colega pastor Ebenezer, aspas bem grossas,
nessa palavra crentes, que as pessoas, você percebe no brilho dos olhos, você percebe na empolgação, na dilatação da pupila, quando fala em determinados bens, tipo, o dia que eu comprar determinado carro, o dia que eu viajar para determinado lugar, e não tem nenhum problema você sonhar em conquistar algo. O problema, sabe o que é? É que muitas das vezes, baseado nessa categoria de sonho, as pessoas fazem loucuras, e aí querem justificar porque era um sonho. Por exemplo, a pessoa foi lá, ela tem um padrão de vida e ela compra um bem ou faz uma viagem, se arriscando financeiramente, se comprometendo, precisando abrir mão de coisas básicas, e aí a gente vai tentar conversar, será que foi a melhor escolha? Ou quando nos procura para um conselho antes de fazer, será que é da vontade de Deus? Está dentro do teu orçamento? A pessoa diz assim, mas pastor, você não entende, é o meu sonho. Deixa eu falar para você, se esse sonho não cabe no seu orçamento, ele não veio de Deus, porque Deus é responsável financeiramente. Então nós precisamos tomar cuidado, porque toda vez que o dinheiro, que é um instrumento para que a gente faça as nossas transações de compra e venda, se torne um fim e deixe de ser um meio. Ele tem que ser um meio, para a gente usar o que tem que usar para a glória de Deus, e não para o nosso próprio benefício, certo? Então, em primeiro lugar, ansiedade é pecado, porque denuncia uma relação errada com as coisas. Tanto que a palavra de Deus vai falar assim, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Quantas vezes as pessoas não se cuidam, elas não fazem exercício algum, elas não buscam nenhum mínimo de dieta equilibrada, elas não estão preocupadas em cuidar do seu corpo, mas a roupa tem que ser a melhor. É uma inversão de valores, é isso que Jesus está falando. Mas em segundo lugar, eu observo nessa passagem que a ansiedade é pecado, porque ela revela um problema de relacionamento nosso com o tempo. Isso está bem claro ali no versículo 27, quando Jesus disse assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Deixa eu perguntar para você, você acha que já existiu alguém que começou a ficar preocupado, porque ia fazer um exame, e aí a preocupação com o exame curou ela antes? Você acha que já existiu alguma coisa assim? Obviamente que não. A nossa relação com o tempo nos leva à ansiedade, por quê? Porque a gente quer considerar o amanhã como se ele fosse garantido, mas ele não é. Há exatamente 2 semanas, eu tive o desprazer de pregar no velório de um menino de 19 anos. Nessa madrugada eu tive o desprazer de passar um tempo abraçando e orando com uma família muito querida. Vários irmãos da nossa igreja estavam lá, onde a Carol, com 33 anos, se despediu. A esposa do Dani, filho do Adriano ali do Posto BR, deixou um menino de 6 anos e um menino de 4 anos. Que tragédia você olhar. E sabe o que eu achei interessante? A mãe, no momento, filha única, Carol, o que torna ainda a tragédia muito mais dramática. A derrota depois de alguns anos de luta contra o câncer. E na hora de fechar o caixão, eu olhando porque geralmente é o momento de maior desespero, aquela mãe se aproxima, sabendo que ia pegar, na última vez, último momento em que ela ia encostar no corpo, já frio da sua filha, ela diz assim, eu entrego você para o Senhor, porque você nunca foi minha. Eu estou devolvendo, eu tenho paz com Deus. Gente, eu achei que eu ia pregar nesse velório, nesse enterro, e eu fui lá para ouvir a pregação de uma mãe que soube que nada é nosso. A ansiedade vem porque a gente acha que algumas coisas são nossas. Essa mania de a gente achar, e não é óbvio que eu não estou aqui pregando contra o planejamento, a Bíblia fala que é correto planejarmos. O problema é planejar como se o amanhã fosse garantido. E sabe quando que o amanhã deixou de ser garantido? Gênesis capítulo 3. Quando o casal quis pagar para ver, confiou na mentira da serpente, não na verdade de Deus, que no capítulo 2, versículos 16 e 17 tinha falado, desfrutem do meu jardim, sejam responsáveis, sede fecundos. Adão, você cuide da terra, cultive, proteja a sua família, faça tudo para a minha glória, mas não coma da árvore que está no centro do jardim, porque no dia que der a comer, você vai ter um problema com o tempo. Porque como eu fiz você e a Eva eternos, vocês não precisam se preocupar com o dia de amanhã. Mas a morte trouxe um problema para o tempo. Porque ainda que nós vivêssemos, como viveu o Adão 930 ou Matusalém 969, ou ainda que o Adão tivesse morrido essa semana, depois de 6.000 anos, se a morte existe, o tempo é um problema. Porque se eu não sei quando eu vou morrer, eu tenho muito pouco tempo. Por que então que a gente tem mania de postergar algumas decisões e alguns compromissos, algumas mudanças,
para a semana que vem, se você não sabe se vai estar vivo semana que vem. Algumas palavras. E esses momentos, a Bíblia é muito sábia mesmo. Eclesiastes 7:2 diz que é melhor a casa que a luto do que a casa que a festa, porque quando olhamos para o caixão, nós sabemos que o nosso dia vai chegar também, e não sabemos quando. Isso é aterrorizante. Mas o fato é que o pecado trouxe uma bagunça na nossa agenda, e insiste em fazer com que a gente acredite que o amanhã está resolvido. E aí você assiste o jornal, e lá no jornal começa a falar, e muitas vezes notícias enviesadas politicamente, e começa a falar que vai vir uma crise, que vão aumentar impostos, que vai acontecer isso, que o Brasil vai virar uma Venezuela. E aí o que acontece? Você, pecador como eu, que quer garantir o amanhã, pensa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? E aí você começa a sofrer, não é pelos resultados apenas das decisões erradas do governo, ou de uma doença que se alastrou pelo mundo inteiro com a pandemia. Você começa a sofrer por causa da ansiedade, porque ela gera reações químicas dentro do nosso corpo, fisiológicas. Versículo 34 também fala sobre essa relação problemática com o tempo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. De fato, nós vivemos tempos de tecnologia que veio para dar mais tempo, mas acabou. Cadê o tempo? Como que vocês, mulheres, lavavam roupa 20 anos atrás? No tanque, né? E agora tem máquina que lava, que seca, daqui a pouco vai estender, passar e já vai te vestir. Você levanta o braço, ela te veste. E você acha que vai aumentar o nosso tempo? Não vai. Que a gente vai ocupar o nosso tempo com algumas coisas. Mas o fato é que essa dificuldade de a gente confiar que a gente não tem controle sobre o tempo. Às 3 horas da manhã, eu tive um momento com o Daniel, o viúvo, lá na casa dele, e eu disse assim, cara, o que você está sentindo? E ele falou uma coisa para mim que vai marcar o resto da minha vida. Ele falou assim, eu orei, Deus respondeu. Falei, me explique melhor. Eu pedi que Deus glorificasse o nome dele em tudo. E isso está acontecendo. Isso é fé? Percebe que a fé não é algo que a gente tem para receber. Eu vou ter tanta fé que aí o meu desejo vai ser materializado. Eu vou receber uma ligação dizendo que eu ganhei aí num sorteio que nem estava competindo, nem tinha comprado número algum. Não é assim que funciona. Inclusive, se você observar o versículo 30, diz assim, ó, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E esses homens a quem Jesus está chamando a atenção, são homens que estavam sendo influenciados, atacados pela ansiedade. Ou seja, Jesus está dizendo que a ansiedade é pecado porque ela é exatamente o oposto da fé. Porque a ansiedade é o desejo de garantir. Quem sabe se eu tiver mais dinheiro, eu vou garantir. Quem sabe se eu tiver mais tempo. Pastor, eu não aceito esse diagnóstico. Por quê? Porque eu não tenho muito tempo mais. Eu preciso dar um jeito, dar um controle, e arrumar um controle aqui. Não consegue. Em último lugar, esse texto mostra para nós que a ansiedade é pecado porque ela demonstra ou revela o problema de relacionamento com Deus. Lá no versículo 31 diz assim, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais todas elas. Jesus está dizendo que quem não anda com Deus, não confia em Deus. Muito provavelmente, se no momento em que o culto acabar, eu e os meus pastores colegas estivermos lá na porta, e eu abrir os braços para abraçar você, muito provavelmente você vai corresponder com carinho. Mas e se chegar uma pessoa ali no terminal, você está esperando o ônibus, chega uma pessoa da minha idade, o meu porte, mas que você nunca viu, e com o mesmo ímpeto que eu, vai na sua direção e se apresenta para te abraçar, você vai abraçar também? Provavelmente não. E se a pessoa insistir, você vai gritar, você vai tentar se proteger. Por quê? Porque você não conhece, e é impossível confiar em quem a gente não conhece. Mas a grande questão que Jesus está colocando aqui é, vocês que dizem, ou que acham que andam com Deus, à medida que vocês dão vazão à ansiedade, vocês estão provando que não conhecem o meu Pai, porque vocês estão se comportando como gentios que não o conhecem. Ou seja, a ansiedade é pecado porque mostra que nós estamos com um problema no relacionamento com Deus.
E a maioria das vezes a gente fica ansioso porque a gente está confiando em promessas que nos fizeram ou na nossa própria capacidade. Jeremias capítulo 17, versículo 5 vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. E não é aquela confiança assim, eu ia te contar um segredo, mas não vou, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Não, talvez a melhor tradução seria maldito é o homem que depende do homem, que espera no homem. Que mediante algumas dificuldades financeiras ou de enfermidade, a primeira coisa que ele pensa é procurar um vereador, um prefeito. Não vejo problema nenhum em você procurar a tua network, tua rede de relacionamentos, mas a grande questão é que mediante as ameaças da vida, o primeiro a ser procurado tem que ser o Senhor, porque Ele é o único que pode fazer de fato algo por nós e pelo nosso futuro. Ele é o único que garante quanto tempo a gente vai viver. E o que a gente faz então, depois de entender que a ansiedade de fato é pecado? Onde que eu corro, pastor? Eu começo a orar e eu digo assim, Senhor, existe uma disputa de reinos o tempo inteiro na minha vida. O Senhor trouxe o seu filho, o próprio rei veio e disse, o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus foi estabelecido já, mas ainda não de maneira definitiva. O Senhor Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, que disséssemos, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Mas eu confesso que o que me traz ansiedade não é a preocupação com o seu, mas é a preocupação com o meu reino. É ou não é? O que me traz muitas vezes inquietações e desespero, porque eu estou vendo as muralhas que cercam o meu reino, parece que ficaram abaladas, porque o reino de Deus vai bem, obrigado. A igreja de Jesus está forte, triunfante, e ninguém pode abalar a igreja de Jesus. Mas o que me preocupa, o que me faz roer as unhas, não é a minha preocupação com os valores eternos, não é o medo de que Jesus talvez se atrase na promessa que fez, não é o medo de que talvez a Bíblia não esteja falando a verdade, e tudo isso aqui fruto da cabeça de um monte de homem que escreveu um monte de bobagem. Não, se você é crente, você crê na Bíblia. Mas o que traz ansiedade para nós é que a gente se preocupa porque o nosso reino muitas vezes não está estável e crescendo como eu gostaria. E deixa eu falar uma coisa para você, nessa disputa de reinos, o reino de Deus cresce à medida que o nosso diminui. Então, para a gente ter a nossa ansiedade curada, vamos lembrar, convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos lembrar de soltar. Porque no reino de Deus a lógica é invertida. Se eu quero garantir alguma coisa, eu tenho que dar. Se eu quero crescer, eu tenho que diminuir. Se eu quero conhecer, eu tenho que ensinar. É uma lógica invertida. No mundo é assim, quanto mais eu acumulo, mais garantias eu tenho. No reino de Deus, quanto mais generoso eu sou, mais investimentos eternos eu acumulo. Isso aqui só faz sentido porque a Bíblia inteira fala de alguém que abriu mão da sua glória eterna para se tornar um de nós. Aquele que tinha todo o direito de exigir, de exterminar os seus inimigos. Você já percebeu como os evangelhos falam sobre a postura dele em relação às coisas? Já percebeu? Um tempo atrás eu vi um pastor famoso no Brasil defendendo a ideia de que Jesus tinha casa na praia. E aí tem um texto que ele pega lá dizendo que Jesus estava em Cafarnaum, saiu da casa que ele estava e foi ao mar. Mar é um modo de chamar o lago, né? A gente sabe que não tinha mar naquele lugar ali em Cafarnaum. Mas esse pregador famoso defendia a ideia de que nós temos que buscar prosperidade, porque Jesus era próspero porque ele conseguiu comprar uma casa na praia. E é interessante porque isso não condiz com nada do que o Evangelho fala sobre Jesus. Quando eu morava em Ventania, eu entendi que era o momento da gente construir o salão social. Construímos uma garagem na casa pastoral e os pedreiros que estavam ali disseram assim, por que o senhor não faz mais alto? Eu falei, porque eu acho que a altura está boa, está passando meu carro aqui. Não, mas o senhor vai ter uma caminhonetona. Eu falei, será? O argumento desse rapaz foi assim, o senhor não é filho do rei? Eu falei, qual rei? Aquele que nem um jumentinho tinha para entrar em Jerusalém, precisou emprestar? Aquele que não ficou sem dar as últimas instruções e fazer ali a transição da última Páscoa para a primeira ceia, mas precisou emprestar um lugar de janta. Aquele que não sonegou imposto, mas falou para o Pedro, vai lá e pesca um peixe e vai ter moeda lá dentro. Qual rei que você está falando, moço? Mas falou, foi mal, pastor. A pergunta que eu quero deixar para você examinar e observar é, o que está trazendo ansiedade para você? Preocupação com as coisas eternas? Medo que Jesus fale? Ou medo de que as coisas saiam do teu controle a ponto de que você não tenha mais nenhuma segurança aqui? Pois eu quero te dizer, muito do que Deus faz para gerar o caráter eterno em nós tem a ver com dificuldades, com perdas,
para que o nosso reino desmorone e o reino dele se estabeleça. E a gente entenda que cada coisa que a gente usa aqui, que cada minuto vivido, sempre tem a ver com relacionamento com Deus. Então que nós sejamos aqueles que aprenderam a perder, aprenderam a usar o que Deus permite, sem nenhuma culpa. Se você puder ir para a praia agora, daqui a algumas semanas, você não precisa estar tomando uma limonada e pensando assim, nossa, tem tanta criança passando fome na África, não. Curta a sua praia, curta a sua viagem, curta uma roupa nova, pode comprar. Só não acho que ela precisa ser nova e branca para virar do ano, isso aí não vai ser bobagem. Mas, entenda, tudo isso é presente, tudo isso é sinal da bondade de Deus. E a hora que a dificuldade chegar, saiba, Deus está no controle. E se isso de verdade entrar no nosso coração, a gente vai viver como Jesus. O pessoal tentava pressioná-lo e falava assim, Jesus, vamos embora. Sabe o que ele falava? Não está na hora. Jesus, o que nós vamos comer? Vão lá vocês, deem os alimentos. Jesus, é muita gente. Pois é, você está limitando o meu poder? Esse é aquele que não se impressionava nem com uma grande tempestade, ele só falava para as ondas e os ventos parem e tudo parava. Jesus não tinha pressa. Falava para ele, você não vai comer? Ele falava assim, outra comida tenho, fazer a vontade do meu Pai. Jesus, você tem que se apresentar. Os irmãos dele falaram, você tem que se apresentar logo lá, você tem que ir para Jerusalém, para Roma. Jesus falou assim, tudo está no tempo do meu Pai. Se a gente entender isso, a gente vai vencer a ansiedade. E a gente vai aprender a desfrutar dos tempos bons com alegria, mas a gente vai glorificar Deus no dia da dor, da derrota, do prejuízo, sabendo que tudo é dele e tudo é para ele. Amém? Senhor, nós queremos agradecer pela sua voz, pelo seu encorajamento, pela sua correção. De fato, nosso coração se põe constantemente em caminhos que nos levam ao desespero, em caminhos que nos levam à inquietação, e é culpa nossa, Senhor. É que muitas vezes a gente fica olhando as redes sociais, e aí as pessoas ficam colocando lá um monte de conquista, um monte de vitória, promoção, carro novo, casa nova, viagem, e aí o nosso coração, ao invés de olhar para a palavra, a gente fica olhando para a rede social, e aí a gente fica contaminado, o coração acelera, e a gente começa a ficar insatisfeito com o que tem. Perdoa-nos, Deus, e faça-nos como Jesus. Faça-nos buscar o teu reino em primeiro lugar, e que isso traga descanso sobre o que é necessário para comer, beber e vestir, porque isso quem vai dar é o Senhor, como e quando o Senhor quiser, e para a glória do Senhor, e nós vamos ficar em paz, no dia que só tem arroz e ovo, no dia que tem uma carne macia, porque a gente sabe que todo o controle é teu, e o Senhor é um Deus generoso, bondoso, que está nos preparando para aquilo que de fato importa, a vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em